Boa tarde, meu nome é Fausto Oliveira, eu sou jornalista de economia, com especialização em indústria, assuntos de infraestrutura, etc. E, Kim, esse assunto do orçamento que você trouxe aí, cara, você fez uma resposta interessante aí para o nosso antecessor, mas o que eu li da sua resposta, basicamente, é o seguinte, que você está propondo que o descompasso entre despesa discricionária e despesa obrigatória seja pago pela despesa obrigatória, ou seja, está propondo reduzir a despesa obrigatória. Pelo que eu entendi é isso. Em parte se reduzir, é isso, mas só um segundo, se é isso... Só para esclarecer, claro, para você desenvolver seu argumento. Uhum. Em parte é corte, em parte é simplesmente dar liberdade para o executivo. Bom, muito bem. Em cima das obrigatórias. Isso. Mas a maior parte das obrigatórias são despesas vinculadas a atendimentos sociais, previdência, saúde e educação, financiamento de serviços públicos essenciais, etc. Então, em suma, o que você está propondo é que aqueles que são atendidos pelo Estado paguem a conta para que o Estado possa ter despesa discricionária de novo. Esse descompasso existe e você está propondo, então, tirar dinheiro da saúde, dinheiro da educação, dinheiro da previdência, para fazer com que a capacidade financeira do Estado, né, investir livremente aumente. Mas eu pergunto, e o 1 trilhão de juros que a gente paga, né, para rolagem de dívida, não mexe nada nisso? Te respondo, mexe. Na realidade, a economia é maior com o juro, porque a PEC que eu apresentei, ela reduziria o juro de 15% para 7%. Então, a gente teria uma economia aí... Você está propondo reduzir juro na caneta? Não é na caneta. Como é então? pela economia. Como? Né? É a projeção da desvinculação, porque, vamos lá... A dívida, você quer desvincular a despesa obrigatória para reduzir o juro brasileiro? Isso. Porque automaticamente... Ah, não, mas peraí. Então você está colocando o mais pobre para pagar... Peraí. Agora eu quero te perguntar outra coisa. Então pergunte. Você está propondo o mais pobre pagar a conta da redução de juro para o mercado financeiro? Como assim? Não, negativo. Quem tem que pagar essa conta é o mercado financeiro. Vamos lá. Quando eu falo de despesas obrigatórias, a gente está falando de R$1 trilhão em 6 anos, 750 bi seria de desvinculação. E veja, desvinculação não significa que o dinheiro... Em 6 anos? Não, calma, filho, você já falou, deixa eu falar. O filho tá calmo, mas eu tô com dúvida. Calma, então, mas calma. calma. Eu tô querendo que você me responda. Sim, mas você fez duas perguntas e não deixou eu responder, e aí você fez uma terceira. Então deixa eu responder as três agora. Vamos lá. Primeiro ponto. R$1 trilhão, 750 bi de desvinculações. Isso não significa, em 6 anos, isso não significa que esse dinheiro não vai ser gasto nem em programas sociais, nem em saúde e nem em educação. Só significa que vai ter liberdade para remanejamento. Outro ponto. O que eu estou falando é o seguinte, a medida em si, por a gente ter capacidade de pagamento da dívida, eu não estou nem falando de pagar a dívida, estou falando por ter capacidade de pagar a dívida, a gente aumenta o nosso lastro, a gente aumenta a nossa segurança e a gente diminui o juro com uma projeção de economia de 2 trilhões e 600 bilhões de reais que a gente deixa de pagar em juro para poder fazer investimento, inclusive para as pessoas mais pobres. Então, eu não estou falando de baixar juro na canetada, eu não sou discípulo do Tombini, não sei se você é, eu estou falando na realidade de dar lastro para que a gente tenha capacidade de investimento, para que a gente possa retornar isso para os mais pobres. E outro ponto, a vinculação constitucional de saúde e de educação serve para todos os estados e todos os municípios. Tem municípios e tem estados que têm mais idosos do que jovens, então precisam remanejar o recurso da educação para a saúde. Não faz sentido eu partir da premissa de que eu sei qual que é exatamente a vinculação de saúde e educação que eu preciso impor para os estados e para os municípios. Mas nós dois sabemos que os fundos de participação dos estados e dos municípios é que são administrados pelos governos locais e eles fazem esse remanejamento na administração local. Não é verdade que a mesma proporção de vinculação federal é refletida nos orçamentos municipais? Sim. Não é? Bom, você vai tomar fact-check. O Fundo de Participação Municípios e Estados ele permite aos administradores locais fazerem esses remanejamentos e eles fazem. Negativo, não permite. Agora, você não conhece a lei. Sua proposta, ela tem um demérito aí. Que é o seguinte, ela é toda muito doce com quem já vive a doce vida no Brasil, que são os bancos. Porque não mexeu em nada. Pelo contrário, eu tô pagando menos juro pra ele. Não, mas você... Eu tô pagando metade de juro pro banco. Eles não pagaram a conta desses 20, 30 anos que vivem de rentismo no Brasil. Mas e aí você quer que eu mude o passado, filho? Não, eu quero que quem pague a conta seja quem tem que pagar a conta. Eu não sou doutor estranho, não. Claro que não. Eu posso mudar o futuro. Eu não sou doutor estranho. E pro futuro, o que eu posso fazer é pagar menos juro da dívida. Você pode fazer com que eles paguem pela correção orçamentária do Brasil. Sim, eles vão pagar recebendo menos juros do Tesouro. Tá bom. E aí significa, então, que a próxima geração dos brasileiros que vão precisar desses atendimentos sociais vão ficar olhando o rentismo... Né? Pelo contrário, eles vão ter 2 trilhões e 600 bilhões extra. Duvido. Pausa. Ah, mas aí... Beleza. Fechou. Valeu.
Ó, estilão do... Ó. E aí, meu? Beleza? Caralho, você arrumou pra mim. Prazer, meu nome é Charlie. Mas eu sou hétero, mas obrigado. Ah, que pena. Meu nome é Charlie Barkley, eu sou trabalhista, como você pode ver. Eu represento aqui hoje a Juventude Trabalhista, eu sou estudante de economia. Tá? Primeiro ponto, não existe uma relação causal entre o corte de gasto que você apresenta na sua PEC, porque é basicamente isso, né? Você quer desvincular os pisos da educação e da saúde, da complementação do Fundeb, você quer desindexar o salário mínimo, né, quer desindexar o salário mínimo tanto do BPC quanto da aposentadoria, que na prática o pobre ele vai receber menos, ele vai ser menos atendido, porque naturalmente você está limitando o crescimento desses benefícios apenas à inflação, né? Ou seja, não vai ter ganho real, ao contrário dos trabalhadores da iniciativa privada. Então, o primeiro ponto é a discordância que a gente tem entre a origem do salário mínimo. O salário mínimo ele não é só um indicador de mercado. O salário mínimo ele também é um indicador de demanda, justamente porque você precisa de uma condição mínima para as pessoas, não só porque isso é moralmente bonito, mas porque isso também é eficiente do ponto de vista prático de como uma economia opera. Você parte de uma ideia de que nós vamos ajustar determinados detalhes da economia e isso vai resolver o problema, quando na verdade a gente tem uma condição estrutural, um modelo deficitário que é ineficiente e, comparado com o que vocês defendem no livro amarelo, e eu li os 4 primeiros livros, o modelo de vocês é exatamente o mesmo do PT. Vocês não defendem nenhum tipo de reforma estrutural. Você tá rindo por quê? Ora, o PT com o galípolo no Banco Central, autonomia, juros a 15%. Lá vocês defendem a autonomia. O PT parte da premissa de que tem que aumentar a arrecadação de impostos para dar superávit primário e vocês acreditam que você tem que fazer superávit primário para criar um fundo soberano, que é ineficiente. Aí você diz assim, não, vamos tirar tudo dos trabalhadores e economizar 1 trilhão em 6 anos, em vez de investir na dívida pública, que gasta 1 trilhão em 1 ano. Então era mais fácil a gente investir na dívida, economizar em 6 trilhões. Né? E aí você fala assim, não, vai reduzir juros. Sabe por que não vai reduzir juros? Porque o problema dos juros no Brasil está associado à indexação da economia. Você sabe como é que o Plano Real resolveu a hiperinflação, não sei? Você não sabe? Eles criaram uma ORV e fizeram a desindexação dos contratos para diminuir a inflação inflacionária, porque eles entenderam... 5 pontos para eu rebater já. Não, tudo bem, mas você eu quer acho... me ouvir ou não? Porque tem 5 pontos. Eu posso concluir aí, você fala? Beleza. Você vai fazer quantos? Porque tem 5 Não, já. eu só vou concluir o ponto da indexação, porque esse é o componente principal da dívida hoje. A gente tem uma economia indexada. O que isso significa? Que os contratos são reajustados de acordo com a inflação passada. Então, isso leva a inflação do passado para o presente, gerando uma pressão inflacionária. Os juros hoje opera combatendo a inflação para diminuir a demanda. Né? Ele limita a demanda e, ao mesmo tempo, limita o investimento. Só que ele não tem como combater uma inflação inflacionária, porque se fosse assim, a gente tinha resolvido a hiperinflação dos anos 80, só fazendo 40% de juros, ao invés de simplesmente desindexar a economia, como eu estou propondo, porque a moeda ela não foi plenamente estabilizada, e no livro amarelo, por exemplo, na proposta de vocês não falam sobre a indexação, vocês não falam sobre o regime de metas de inflação, que ele é ineficiente para a estrutura brasileira, e parte da ideia também que vocês não falam sobre a inflação de câmbio, certo? Posso falar agora? Pode. Tá, vamos lá. Pô, agora que eu posso falar, vocês vão expulsar ele? É o seguinte, BPC e Previdência não vai ter correção. Onde é que você viu isso? Não está na minha PEC, né? Então você já está falando uma coisa que não existe. Outro ponto, não tem vinculação constitucional para assistência social. Sabe qual foi um dos investimentos que mais aumentaram no Brasil nos últimos 40 anos? Assistência social, que prova que vinculação ou não vinculação não é garantia de que vai ter aumento de investimento ou de que na PEC aquilo tá que... Calma, filho, você falou uma hora. Você falou uma hora. Agora segura. Segura o balanço. Segura o balanço. Segura, você vai deixar eu falar? Você tá mentindo. Não, amigo. Você mentiu tá em uma cima. hora aí. Pausa, fechou. Charlie. Foi expulso já? Ele foi votado. Merda, mas ele... Mas termina, pode terminar. O cara fala tudo e ele é expulso, aí eu não respondo. Termina, homem. Tá, mas vamos fazer o seguinte... BPC e Previdência... Pode ir? Não, vamos fazer o seguinte. O Charlie foi votado, ele pode votar na cadeira, responde os pontos dele elencados e eu faço uma nova contagem para a próxima pessoa. Tá bom, beleza? Então vamos lá. Já falei que PPC e Previdência não vai ter correção, mentira, não está na PEC em nenhum lugar, e eu já falei que não teve vinculação para assistência social, investimento em assistência social aumentou do mesmo jeito. Concordo com você que o modelo deficitário é ineficiente, é exatamente o modelo que o PT opera. Outro ponto, de vocês. Vocês defendem a mesma coisa que o PT, vocês defendem a autonomia. Quem disse que o PT defende a autonomia? O PT é contra a autonomia. O PT votou contra a autonomia. Deus o livre da data no meu colo, a data no meu bolso aqui, que não para de me taxar. Mas o meu ponto, eles são contra a autonomia, eles votaram contra a autonomia. De onde vocês tirou que a gente defende a autonomia? Eles
vezes também. Não, isso não existe. Então, você mentiu objetivamente. Eles votaram contra, mas no final das contas mantiveram. Eles não têm voto. Eles não têm voto para rebater. Vamos lá. Outro ponto, não sei de onde você tirou 6 trilhões de dívida aí que vocês vão economizar, porque assim, eu não conheço nenhuma instituição que tenha dado esse dado, você nem falou em qual período de tempo esses 6 trilhões. Outro ponto, se juro resolvesse, 40% de juro resolveria a inflação, a gente não precisava de plano real. Não, você está ignorando uma coisa chamada dominância fiscal. Quando o aumento de juro do Banco Central, é o cenário que a gente está entrando, que é quando o aumento de juro por parte do Banco Central não resolve mais, porque o problema está na política fiscal. Então não importa qual seja a política monetária, enquanto não tiver ajuste na política fiscal, diz a economia ortodoxa, você não vai conseguir ter uma redução da inflação, porque o aumento de juros se tornou inefetivo.